Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é dar continuidade no estudo de capacitores. Então, a aula passada nós vimos os conceitos básicos de um capacitor, como que funcionava um capacitor, as equações, que nós vamos rever um pouquinho agora. E também nós vimos lá deixa eu lembrar aqui. O tipo de capacitor mais utilizado, que é o capacitor de placas paralelas, né, que vai ter dependências geométricas do capacitor. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente a energia armazenada em um capacitor. É um conteúdo mais rápido, mais curto, porém é um conteúdo de extrema importância, porque para quem vai fazer estudos de eletrônica ou vai estudar determinados circuitos, é fundamental entender quanto de energia que vai ser armazenada nesse capacitor ou quanto que esse capacitor consegue armazenar de energia justamente para ser utilizado no circuito. Eu até não comentei a aula passada, mas é interessante como que vocês sabem que os circuitos elétricos possuem ou não possuem capacitores. É só fazer um teste. Peguem, por exemplo, uma fonte que tem um determinado LED ou uma televisão, um monitor, desliguem da tomada. Quando vocês desligarem da tomada, o que acontece? A luzinha continua acesa. E ela vai apagando aos poucos. Na verdade, por que ela continua ainda acesa? Porque ainda existe um capacitor dentro do circuito que está ainda armazenando aquela energia. E ela desliga aos poucos, né? Ela vai descarregando aos poucos até apagar o LED. Por isso que depois que você desliga, você já deve ter reparado isso, desliga um circuito elétrico e ele fica ainda com o LED aceso. Então é porque tem energia dentro do capacitor. E outro ponto importante é que tem que tomar muito cuidado, porque justamente os capacitores que oferecem perigo. Quando você vai abrir um circuito eletrônico, você oferece um perigo de você levar um choque, justamente porque você pode desligar o equipamento e ele ainda está com o capacitor carregado. Você coloca a mão, o capacitor descarrega na tua mão, né? Então toma muito cuidado ao abrir circuitos elétricos e mexer, mesmo com eles desligados por causa dos capacitores. Então vamos lá. Antes de começar a falar da energia armazenada em capacitores, vamos recordar alguns pontos importantes que nós vamos usar aqui. Primeiro, vamos relembrar aqui que a capacitância, ou seja, a capacidade que você pode armazenar no capacitor, né? A capacidade de cargas, ele vai depender do que? Da quantidade de carga sobre o potencial nas placas do capacitor. Lembrando que nós dissemos lá que a capacitância independe da quantidade de cargas armazenadas. Por quê? Isso aqui é muito importante saber. Se você tiver uma pequena quantidade de cargas, você tem um pequeno potencial nas placas. Mas se você tiver uma grande quantidade de cargas, você tem um grande potencial entre as placas. Então, essas duas grandezas, elas variam linearmente. Se eu aumento uma, a outra, consequentemente, também vai aumentar. É por isso que eu tenho o capacitor, o valor da capacitância é uma constante em cada capacitor, independente da quantidade de cargas que eu coloque nesse capacitor. Certo? E outro ponto aqui é não esquecer do conceito de capacitores entre placas paralelas, porque o capacitor de placas paralelas vai depender da constante, da permeabilidade, da permissividade, essa constante que depende do material que está entre as placas do capacitor, que nós vimos que no ar essa permeabilidade essa permissividade vai valer 8,85 vezes 10 a menos 12. Vai depender da área das placas, né? A gente considerando que as placas têm a mesma área, as duas placas, e a distância inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, se eu diminuir a distância entre as placas do capacitor, aumenta a capacitância, certo? Agora, sabendo todos esses termos aqui, já conhecendo muito bem, agora nós vamos avançar na parte da energia armazenada no capacitor. Esse é o objetivo da nossa aula. Então vamos só lembrar um ponto importante antes de começar a falar da energia, que o símbolo do capacitor, quando vocês olharem um circuito elétrico, lá vocês observarem, o símbolo do capacitor vai ser justamente dois traços paralelos, de mesmo tamanho esses traços. Isso aqui, independente do tipo de capacitor que tem no circuito, mas a gente usa esse símbolo porque o capacitor de placas paralelas é o mais conhecido. Então a gente usa esse símbolo aqui para capacitor em um circuito. E se você observar no circuito propriamente dito, o que nós temos? Vamos dizer que nós vamos carregar esse determinado capacitor.
Eu tenho um capacitor aqui, nós conseguimos identificar o capacitor aqui no circuito. Esse capacitor vai possuir uma capacitância C, tá? Nós já vimos lá atrás. E o que acontece? Como que eu posso carregar esse capacitor ou acumular energia no capacitor? Você vai ter que aplicar uma energia, uma diferença de potencial, ou colocando entre as placas do capacitor, ligando um terminal, uma bateria, tá? Essa bateria, uma pilha, alguma coisa aqui, ela vai carregar esse capacitor, né? Ela vai fazer com que um lado do capacitor adquira cargas positivas e outro lado cargas negativas. Então, para você carregar no capacitor, você precisa fornecer a esse capacitor uma diferença de potencial. E aqui a gente vai chamar de U. A diferença de capacitor ele está diretamente com a capacitância do capacitor está relacionada diretamente com a diferença de potencial que você aplica nesse capacitor que vai acumular cargas. E essa diferença de potencial tem ligação com o próprio potencial que vai acumular nas placas. Quanto maior a diferença de potencial, maior é o potencial entre as placas, certo? Então nós temos um valor aqui equivalente. Então o que acontece? Se eu for imaginar como que eu posso calcular a capacitância desse capacitor aqui? Primeiro de tudo nós vimos lá que essa capacitância ele vai ser a razão do quê? Da carga acumulada entre os capacitores. Só que aqui a gente quer saber o valor da carga líquida, não quer saber o valor positivo ou negativo. O que vai interessar é quanto de carga que ele vai acumular em uma das placas. Então a gente coloca o quê? Só que nós vimos que essa quantidade de carga ela vai depender do quê? Do potencial em um capacitor ou da diferença de potencial aplicada. Então nós podemos colocar esse Q sobre U, a diferença de potencial aplicado no capacitor. Logo, como é que eu consigo calcular a carga acumulada em um capacitor? A partir dessa relação. É só passar o U multiplicando, vai ficar a forma C vezes U. A famosa fórmula do QQ. Nossa. Então, essa fórmula aqui, o que vai acontecer? A quantidade de cargas vai depender da capacitância, que isso aí é o dado lá, está escrito no capacitor lá, e a diferença de potencial que você aplica nele. É claro que nós temos uma diferença de potencial máxima que eu posso aplicar no capacitor, está indicado lá. Você vai ver lá que ele tem a capacitância no dispositivo, e vai ter um valor de tantos volts, é quanto que ele vai aguentar o máximo ao ser carregado. Se você passar essa voltagem aqui, dessa diferença de potencial, ele pode estourar, pode danificar esse capacitor. Então nós já temos aqui a quantidade de cargas do capacitor, que nós vamos usar muito isso aqui nos exercícios, C vezes U. Agora outro ponto importante é saber, agora vamos para investigar a energia. Primeiramente nós vamos identificar um gráfico aqui. O que vai acontecer quando, vamos observar a seguinte relação. O que acontece quando eu tenho uma carga, eu aplico uma diferença, a diferença de potencial é zero, ou seja, eu não tenho nenhuma bateria ligada no capacitor. Quanto que vai ser a quantidade de cargas acumulada? Vai ser zero. Ou seja, se eu tiver uma quantidade de carga, uma diferença de potencial zero, ele vai ter uma carga igual a zero, ele não vai acumular nenhuma carga. Mas o que acontece se eu começar a aumentar a diferença de potencial sobre o capacitor aqui? Começar a aumentar a voltagem, vou colocar 1 volt, 2 volt, 3 volt, o que vai acontecer? Vai acumular também, vai aumentar a carga, é diretamente proporcional. Então o que vai acontecer? Como é que vai ser esse gráfico aqui? Vai ser um gráfico linear. Então à medida que eu aumento a aumento a voltagem, eu aumento também eu aumento a quantidade de cargas, é proporcional, nós vimos isso aqui. Então se eu pegar um ponto lá, um determinado ponto, um determinado valor de carga, eu vou ter uma diferença de potencial aplicada. Se eu aumentar a diferença de potencial aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de cargas. Sempre vai ser válida essa relação linear. E a inclinação dessa reta aqui, ou o coeficiente angular dessa reta, vai ser a própria capacitância. Então, só que um outro ponto importante que nós temos que saber aqui é como que eu consigo calcular a energia armazenada no capacitor. É simples, pessoal. Vocês vão pegar todo o gráfico. Como que nós calculávamos o trabalho realizado por um corpo lá na primeira série? Como a gente pegava? A gente conseguia pegar a área abaixo da curva. Aqui também é equivalente. Nós podemos calcular a energia do capacitor pegando essa área que está aqui abaixo da curva. Essa área que está abaixo da curva vai dar quanto de energia que eu vou conseguir carregar no meu capacitor. Então vamos colocar aqui, vamos pegar essa área que está aqui embaixo. Vamos pegar o máximo da curva aqui
e vamos pegar o mínimo. Então, se eu pegar essa área aqui, eu vou pintar ela aqui, eu posso pegar e calcular essa área. Então, a relação vai ser a seguinte. A energia potencial armazenada, que tipo de energia que é armazenada? É elétrica. A energia potencial armazenada no capacitor é numericamente igual à área. É igual nós fazíamos lá na primeira série para calcular o trabalho, no método gráfico. Então, se eu calcular a área dessa curva aqui, dessa reta, essa área que está abaixo da curva, melhor dizer, que é a área de um triângulo, eu consigo chegar no valor da energia potencial elétrica do capacitor. É claro que nós sabemos que a energia potencial é aquela que é armazenada. E nesse caso é armazenada num capacitor. Então vamos lá. Vamos escrever a fórmula, então, chegar na fórmula da energia armazenada no capacitor. Como que nós vamos chegar a esse valor? Primeiro nós temos que saber, lembrar como que calcula a área do triângulo. Como que nós calculamos a área desse triângulo aqui? Alguém lembra? Nós pegamos, é um triângulo retângulo, então a gente pega a base do triângulo vezes a altura e dividimos por 2, né, no caso do triângulo retângulo. Então, como que nós calculamos aqui a energia? Energia potencial, não vou colocar elétrica, que a gente já sabe que é energia potencial elétrica. A energia potencial, então, elétrica é o quê? A base. Quanto que vale esse comprimento da base aqui do triângulo? É a própria diferença de potencial máxima que eu posso aplicar no capacitor. Então, é o U. Base. E a altura? Quanto que é a altura? A altura é a quantidade de cargas máxima que eu consigo armazenar no capacitor. Então, é o Q dividido por 2. Nós podemos até colocar... Quem que é esse valor de Q, pessoal? O Q que nós vimos é igual ao CU. Então, nós podemos pegar o valor da energia potencial elétrica e substituir aqui o valor do Q por CU. C vezes U, dividido por 2. Nós temos dois termos em comum aqui, U, então nós podemos deixar ele ao quadrado. Então vai ficar energia potencial elétrica, vai ser igual, vou colocar o C aqui na frente, vezes U ao quadrado sobre 2. Essa é a energia potencial elétrica armazenada no capacitor. Então a gente vai utilizar muito essa fórmula aqui e essa primeira. O exercício pede para calcular a carga do capacitor. Mas essa aqui é a mais utilizada. Então é só pegar o valor da capacitância, geralmente o exercício fornece, ou nós podemos calcular a capacitância por essa relação aqui. E também elevar o valor ao quadrado da diferença de potencial, ou a voltagem da bateria, tá? Então não esquecendo, C é a capacitância, e o U é a voltagem, ou DDP, diferença de potencial, ou voltagem aplicada no capacitor. Aí, do capacitor. Só lembrando, vamos anotar alguns pontos importantes. A capacitância é dada em Faraday. Nós vimos lá que o Faraday, né, geralmente é microfarad, nós trabalhamos com capacitâncias baixas, microfarad ou milifarad. Faraday, e a DDP, né, a voltagem é em volt, né? E lembrando que a carga é dada em Coulomb. Se quiserem colocar, que é a carga do capacitor. Daí, se vocês quiserem só observar aqui, se nós quisermos passar dessa energia aqui, colocar uma diferença de potencial maior que a energia que o capacitor aguenta, aí ele não vai aguentar a quantidade de cargas armazenada nele. Então o que pode acontecer? Pode danificá-lo. Aqui ele mostra um exemplo de um capacitor que provavelmente foi aplicado uma diferença de potencial acima do que ele suporta. Então você pode queimar um capacitor, ele pode pegar fogo ou ele pode estourar. Daí, como eu comentei com vocês, como vocês podem fazer saber o limite de voltagem do capacitor? Está escrito no próprio capacitor o limite de voltagem e a capacitância que ele possui, tá? Então agora vamos resolver alguns exercícios de energia do capacitor, né? Aqueles que ficaram faltando. Vamos lá para fazer o exercício 4. Aí nós não vamos parar mais de trabalhar com circuitos elétricos. Na próxima aula a gente vai estudar, na sexta-feira, a gente vai fechar o conteúdo com a associação de capacitores. Nós vamos ver que os capacitores podem associar 2 ou mais capacitores em série ou em paralelo.
Aí o conteúdo do próximo bimestre a gente já vai entrar a fundo em circuitos elétricos. Aí não vai parar mais de estudar circuitos elétricos. Para quem for fazer algum curso de engenharia eletrônica, engenharia elétrica, é extremamente importante essa parte aqui. Vai usar muito isso na prática. Página 58, vamos começar já com o exercício de gráfico lá. Número 4. Primeira amostra. Baseando-se no gráfico abaixo, que representa a diferença de potencial nos terminais de um capacitor em função da carga que ele armazena, é praticamente o gráfico que nós fizemos aqui embaixo, só que ele está associando a valores. Então nós podemos aí... Como que ele mostra? Ele mostra o seguinte gráfico. Ele mostra um gráfico como nós vimos lá. Muito parecido com o que nós vimos aqui, ó. É a quantidade de carga, só que cuidado, a quantidade de carga está em microcoulomb. Lembrando que 1 microcoulomb é igual ao quê? 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Não esqueçam dessa relação aqui, porque vocês podem acabar errando o exercício de cálculo simples quando vocês esquecem de fazer essa conversão aqui. Então ele está dando em microcoulomb e a voltagem geralmente você vai ser dado um circuito em volt mesmo, né? Geralmente uma bateria tem o quê? 12 volts, ou dependendo da uma pilha, 1,5 volts, então você vai trabalhar com valores em volts aqui. Tá? O que vai acontecer aqui? Ele mostra o gráfico desse aumento. À medida que eu vou aumentando a voltagem do capacitor, aumenta a carga. Isso aí ninguém pode negar. Então nós temos uma relação linear. Ele mostra esse tipo de reta. E outro ponto importante que ele mostra aqui, ele coloca alguns pontos conhecidos. Ele mostra que numa quantidade de carga de 60 microcoulomb, quanto que é a voltagem que foi aplicada nesse capacitor? 3 volts. Mas quando eu aplico 9 volts, não está muito na escala aqui meu gráfico. Quando eu aplico 9 volts aqui no capacitor, quanto que vai ser a voltagem? Não está na escala aqui, mas enfim, vamos colocar. Aumentou para 180 microcoulomb. É claro, aumenta a voltagem, aumenta a quantidade de carga acumulada. Só que esse aumento é proporcional. Tá, já temos informações extremamente importantes que nós vamos usar no exercício. Agora ele quer saber... ele diz também que a diferença de potencial... Ele quer saber... Calcule a carga elétrica entre as suas armaduras quando a diferença de potencial atingir 20 volts. Ele quer saber. Então ele quer... Baseando-se no gráfico que representa a diferença de potencial nos terminais de um capacitor em função da carga que ele armazena, calcule a carga elétrica armazenada entre suas armaduras quando a diferença de potencial atingir 20 volts. Tá, ele pede para calcular a carga, mas a gente vai avançar um pouquinho mais e calcular a energia potencial, se tivesse pedido. Aqui tem até o exercício, a apostila fez o cálculo. E eu também vou fazer com vocês para treinar aqui. Então vamos lá, ele só está pedindo para calcular a carga. Como que você vai calcular a carga? Primeiro de tudo, energia potencial. Vamos começar aqui, quantidade de carga. Nós vimos que é C vezes U. Agora vamos pegar aqui um valor qualquer, vamos pegar um valor de carga. Aqui na apostila foi pego esse valor para uma carga de 180 microcoulomb. Quanto que é a voltagem? É 9. Então vai ficar 180 vezes 10 elevado a menos 6. Não esqueçam de converter para coulomb. Vezes o C, vezes a diferença de potencial. 9 volts. Ah, professor, mas não era para calcular a carga? Por que ele está pedindo aqui... Por que nós estamos calculando a capacitância? Porque eu vou calcular uma capacitância, a primeira capacitância desse capacitor, e depois eu vou aplicar, conhecendo essa capacitância que é constante, eu vou aplicar para uma voltagem de 20 volts, que não aparece aqui no gráfico. É esse valor que a gente quer calcular. Entenderam a ideia? Então, se vocês isolarem aqui o valor da capacitância, vai dar o quê? 180 vezes 10 a menos 6, dividido por 9. Então vai dar esse valor aqui, vocês vão chegar ao valor de 20, né? 20 vezes 10 elevado a menos 6 farad, né? Ou 20 microfarad. Aí vamos deixar em farad. Tá, nós já calculamos a capacitância desse capacitor aqui. Agora essa capacitância é um valor constante em qualquer ponto aqui. Agora vamos calcular o principal aqui, para 20 volts. Opa, quase caí. Para um U igual a 20 volts que não aparece aqui no gráfico, né? Quanto que vale a carga? É isso que nós queremos saber. Agora o que nós fazemos? Usamos novamente a fórmula
Q igual a C vezes U, onde a carga nós queremos saber. Aí a capacitância nós acabamos de calcular que é 20 vezes 10 a menos 6. E a diferença de potencial para uma diferença de potencial de 20 volts. Tá? Então a quantidade de carga vai ser o quê? Vai ser 20 vezes 20 vai dar 400 vezes 10 elevado a menos 6. Ou nós podemos deixar a carga em termos de notação científica. Se nós andarmos uma, duas casas, vai ficar 4, e somamos mais 2 lá em cima, vai ficar 4 vezes 10 a menos 4. Qual que é a unidade? Coulomb. 4 vezes 10 a menos 4. Opa! 4 vezes 10 a menos 4. Coulomb. É isso aí. Agora, a carga a gente já calculou, já cumprimos o nosso objetivo do exercício. Se o exercício tivesse pedido, aqui já fechou o exercício, só que aqui ele calculou. Se eu pedisse para calcular a energia potencial desse capacitor, quanto de energia que ele armazena, que ele consegue armazenar, aí como que nós calcularíamos, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Eu já vou fazer o cálculo dessa energia para a gente poder fazer um outro exercício aqui e aproveitar os resultados. Vamos ver lá? Se eu fosse calcular a energia potencial elétrica desse capacitor, é só aplicar a fórmula C vezes U ao quadrado dividido por 2. Energia potencial elétrica. Nós calculamos a capacitância. É 20. Aí, para 20 vezes 10 a menos 6. Se nós quiséssemos saber quanto que é a energia acumulada para 20 volts, por exemplo. Eu quero saber quanto de energia acumulada, nesse caso, então até coloquem, para quando o capacitor estiver com 20 volts. Quanto que vai ser? Poderia colocar para qualquer voltagem. Eu coloquei aqui porque ele quer saber dessa voltagem, né? Em específico. É só colocar o 20 aqui. 20 elevado ao quadrado. Não esquecer de elevar ao quadrado. Dividido por 2. Vai dar energia potencial elétrica. Dá para escrever aqui de novo esse termo de notação científica. 20 vezes 20 não é 400? Só que 400 dá para simplificar com 2 embaixo. Então vai dar 400, mas nós podemos simplificar com o 2 que está aqui embaixo. Deixa eu escrever, vai simplificando com 2 aqui vai ficar 200. Tá? Agora como é que vai ficar a energia potencial elétrica? Pegamos o 20 e multiplicamos pelos 200 que está aqui na frente. Vai dar quanto? 4.000. 4.000 vezes 10 elevado a menos 6. Agora nós podemos deixar em notação científica. Vai ficar a energia potencial elétrica. Nós podemos andar quantas casas aqui é vírgula? Andando 1, 2, 3 casas. Somamos 3 casas lá em cima. Vai ficar 4 vezes 10. 6, menos 6 mais 3. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 3. Como nós estamos falando de energia, é Joule. Aí nós podemos calcular a energia potencial. Então vamos dar continuidade resolvendo o exercício 6. Eu fiz esse corte aqui porque eu tive que resolver novamente o exercício, porque ele tem um erro que eu tive que procurar, desse exercício da UFLA, Minas Gerais, eu tive que procurar, porque ele tem um erro de digitação aqui na apostila. Então eu fiquei pensando, eu não chegava no resultado, mas agora deu certo, eu achei o erro aqui. Então é assim, pessoal. O exercício número 6 ele vai falar da energia armazenada no capacitor. Aí o objetivo é você calcular essa energia armazenada no capacitor e, em consequência disso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão relacionar com a energia mecânica do sistema e a energia potencial gravitacional para saber que se essa energia fosse aproveitada para levantar um bloco, quanto que você levantaria desse bloco. Primeiro de tudo, a primeira parte do exercício é simplesmente calcular a energia, que é o nosso foco aqui da aula. Então, assim, a capacitância aqui que ele mostra, ele vai no seguinte enunciado. A energia armazenada num capacitor de 10.000, aí vocês vão fazer a correção. Aqui que é o erro. Você não vai ter um milifarad aqui, você vai ter um microfarad. Então troque aquele M que está na frente do farad e coloque um micro. Aqui que está o erro. Tá? Que a apostila acho que na hora não colocou o símbolo do micro. E dá uma diferença tremenda aqui. Por quê, pessoal? Porque nós sabemos que, vamos lembrar uma coisa aqui, que
Se for pegar em milifarad, vai ser o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 3 farad. Mas se você pegar um microfarad, é 3 ordens de grandeza, é 10 elevado a menos 6 farad. Daí bate um resultado aqui. Então a capacitância de um microfarad, 10.000 microfarad, ele mostra que a voltagem aplicada nesse capacitor, ou a diferença de potencial, no capacitor é de 16 volts. Aqui está correto. 16 volts. Como nós vamos calcular a energia potencial elétrica aqui do capacitor? É só pegar e aplicar a fórmula. C vezes U elevado ao quadrado sobre 2. Só que antes de aplicar nessa fórmula, nós temos que deixar esse termo aqui da capacitância em farad, né? Nós temos que eliminar esse micro. Então, como que vai ficar aqui, pessoal? Nós temos que fazer a conversãozinha aqui. Como que vai ficar? Nós temos que pegar 10.000. Esse micro é equivalente a 10 elevado a menos 6. Nós vimos aqui, né? 10 elevado a menos 6 farad. Agora, nós podemos melhorar esse número aqui, ó. Se nós temos 10.000 aqui vezes 10 elevado a menos 6, nós podemos caminhar com a vírgula aqui 6 casas, porque daí a gente elimina a base com o expoente. Então isso aqui vai equivaler ao quê? Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ficar 0,01 farad. Essa é a capacitância no sistema internacional, beleza? Agora é só substituir na fórmula aqui. Como é que vai ficar? A energia potencial elétrica vai ficar igual a 0,01 farad vezes 16, não esquecer de levar ao quadrado, dividido por 2. Então, vocês vão chegar no valor da energia potencial elétrica, tá? E essa energia potencial elétrica, vocês elevam aí o 16 ao quadrado, vai ficar igual a vocês vão chegar no valor de 1,28 joules de energia, tá? Agora vocês já calcularam a energia potencial elétrica, é o nosso foco aqui da nossa aula. Mas o importante também aqui é fazer essa relação final com a energia potencial gravitacional. Nós sabemos que essa energia aqui de 1,28 Joule vai ser usada para o motorzinho lá levantar o bloco. Como que nós vamos relacionar aqui? Nós vamos relacionar da seguinte forma, relembrar o conteúdo lá da primeira série. Energia potencial elétrica, ela está sendo convertida em energia potencial gravitacional. A energia potencial elétrica nós já temos. E a energia potencial gravitacional, para quem não lembra, é M vezes G vezes H. Aí, nós sabemos quanto que é a energia potencial elétrica, 1,28 joules. A massa do bloquinho que ele quer levantar é 0,1 kg. O G adota como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura nós queremos saber. Faz a continha aqui e calcula a altura. A altura vai dar, se você multiplicar aqui 0,1 vezes 10, vai dar 1, né? Então a altura vai ser 1,28 metros. Tá? Então, para essa energia aqui, você consegue erguer um bloquinho de 0,1 kg a uma altura de 1,28 metros. Então tá aí. Mas o foco principal, como eu já disse, é calcular essa energia potencial elétrica. Muito cuidado aqui na hora dessas unidades, porque as unidades podem aparecer em microfarad e não em farad, então tem que converter. E para finalizar, então, eu vou, como não tem muitos exercícios não sei se eu falei isso no vídeo ou não, porque eu cortei, não tem muitos exercícios na hora de estudo e no caderno de atividades, o que vocês vão fazer? De tarefa, para hoje, entregar até as 18 horas, vocês vão fazer um exercício da página 18. O número 19 é a letra B, vocês tinham feito a letra A aula passada, vocês vão fazer agora a letra B. O caderno de atividades, vocês vão fazer do caderno de atividades o número 18 da página 26, o caderno de atividades, que é um cálculo de energia. Os outros lá para frente é mais associação de capacitores. E esse aqui é uma questão desafio para vocês fazerem, que é da apostila da página 58 aqui. É esse exercício 7 que eu não vou resolver com vocês agora, mas eu vou deixar para vocês fazerem. Lembrando que a aula de hoje também eu vou mandar as correções também dos exercícios da semana passada. Então, algumas dicas para resolver
esse número 7, o que vocês vão fazer? Letra A, para resolver a letra A, eu aconselho que vocês, para calcular o U, primeiro vocês vão ter que saber a diferença de potencial aplicado no capacitor. Usa a fórmula do campo elétrico vezes a distância, ou do deslocamento. Aí você vai ter aqui o valor do U. Sabendo esse valor do U, da diferença de potencial, você aplica na fórmula do Q. Aí vocês vão conseguir calcular o valor da carga, tá? Direto. E a letra B, uma outra dica aqui, vocês vão usar a fórmula da energia potencial elétrica, né? C vezes U ao quadrado sobre 2. Só que daí ele pede para calcular o quê? Ele pede para calcular qual que é a energia, o número de lâmpadas que você vai ter lá para acender, que você vai poder acender. Então, a dica seria o quê? Que você vai calcular a energia potencial elétrica e vai aplicar a fórmula da energia potencial elétrica, que é a potência vezes o tempo que as lâmpadas vão ficar acesas. Só que você vai ter que multiplicar pelo número de lâmpadas, então utilize essa fórmula. A potência ele dá, que é uma lâmpada de 60 watts, mas você vai ter quantas lâmpadas que você vai precisar. O tempo que elas permanecem ligadas, só que ele fala em horas, tem que converter em segundos, e a energia potencial vocês obtiveram daqui. Então é equivalente a um assunto que nós não trabalhamos ainda de potência, mas vocês vão trabalhar para frente. Beleza, pessoal? Então, bom estudo para vocês e qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço, tchau.